Debate. Olha, depois que o presidente Lula sinalizou durante a visita à Argentina recentemente de que o Brasil deve voltar a financiar projetos de engenharia e desenvolvimento no exterior por meio do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, desencadeou uma série de críticas e discussões nas redes sociais e na imprensa também nos últimos dias. Nós hoje vamos falar sobre esse assunto. Se é prática de financiar obra em países latino e africanos. Começou desde o governo Fernando Henrique Cardoso, ganhou corpo durante os mandatos petistas de Lula e Dilma. Esses financiamentos geram polêmica, especialmente durante gestões petistas, devido ao registro de muitos calotes. Eu ainda há pouco falava aqui que Cuba, Venezuela e Moçambique, eles têm uma dívida em atraso aí de quantos? Deixa eu ver aqui, até o atraso dos três. Nós temos dívida, por exemplo, a Venezuela deve 682 milhões de dólares, Cuba 227, Moçambique 122. A gente vai querer saber, afinal de contas, o que é, para que serve o BNDES? Esses projetos de financiamento, eles dão prejuízo? É dinheiro jogado fora, como se diz popularmente? Nosso debate de hoje vai reunir aqui o vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos e Finanças do Ceará, Eliardo Vieira. Muito bom dia, Eliardo. Bom dia. Bom dia a Francisco José Silva Tabosa, doutor em Economia, professor do Programa de Pós-Graduação de Economia Rural da UFC. Bom dia, professor. Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes. A gente agradece a participação de vocês durante essa meia hora. E você, claro, ouvinte que acompanha a Jangadeiro 101,7 no YouTube, no Facebook, no Twitter, ou pelo 981543814. Vamos interagir, fazendo perguntas também sobre esse assunto. Já vamos começar. A primeira pergunta é: o que é que o Brasil pode ganhar e perder com empréstimos do BNDES em obras do exterior? Começo com o nosso Francisco José Silva Tabosa. Professor. Bom dia novamente. O banco BNDES, para o ouvinte, é um Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Certo? Ele é um banco voltado diretamente para o desenvolvimento. Certo? E desde o mandato do Fernando Henrique, ele passa a investir em países emergentes, né, em desenvolvimento. Que são os países africanos, os países aqui da América Latina. É interessante esse tipo de relação comercial que se tem, porém, como você, Nonato, até relatou muito bem, existem esses calotes, né? Essas dívidas que foi Cuba, Venezuela e Moçambique, certo? Eu não sei até que ponto você voltar a investir nesses países seria uma opção viável, né? Isso aí cabe um estudo técnico do BNDES para ver se ele tem capacidade de investimento, certo? Como estão essas dívidas, elas serão renegociadas. Então isso ainda é um mundo ainda em aberto ainda tanto para a gente na área de economia como também para a população em geral. Ok, deixa eu pegar também com o Eliardo Vieira a sua concepção, como é que o senhor vê o BNDES? Bom, Donato, bom dia novamente a todos. A gente tem uma discussão, acho que você começou com uma pergunta muito pertinente, que é uma discussão de qual é o papel, de uma forma geral, dessas estatais brasileiras. A gente está falando de Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, o próprio BNB nosso aqui, o BNDES, Petrobras. Qual é o papel dessas instituições, qual é o papel do investimento do Estado nessas entidades, né? É um papel, elas têm que ser, algumas empresas públicas, todas elas muito reguladas, qual é o papel delas para a sociedade brasileira? Isso a gente ainda não tem isso muito claro, né? Isso muda muito de governo para governo.
existe uma dificuldade muito grande de saber, por exemplo, qual é o papel da Petrobras e, consequentemente, qual é o papel do BNDES, né? Se é regular preço de combustível ou se é gerar resultados positivos para os seus acionistas. No caso do BNDES, Donato, eu acho que existe também essa mesma discussão de princípios, sabe? A gente talvez não tenha uma definição muito clara de qual é o papel do banco. Como o colega Francisco Tabosa falou há pouco tempo, a gente precisa ter uma análise muito mais técnica e profunda, porque no final das contas é um banco, né? É um banco que visa resultado, que tem que entregar, não pode entregar prejuízos. Então, eu acho que, geralmente, via de regra, Donato, quando a gente empresta dinheiro para alguém e esse alguém não paga, a gente evita emprestar novamente. Então, deve ter um papel político e social por trás disso muito forte, na cabeça do governo atual e dos governos anteriores que fizeram esse tipo de movimento. Mas isso não está muito claro ainda, né? Não está muito claro ainda. Será que o Brasil quer ser um protagonista na América do Sul, um protagonista na América Latina, quer se tornar um país com mais influência na região e na África? Essa é uma pergunta que ainda não foi respondida pelo ministro Haddad e pelo presidente Lula. Qualquer um dos dois pode interferir quando quiser na exposição de cada um, para que haja realmente um debate. Francisco José Silva Tabosa. Professor, a quem compete a fiscalização desses empréstimos? Só por curiosidade, o ouvinte está querendo também saber. Ao Tribunal de Contas da União, né? E à diretoria do BNDES. Vinculado diretamente ao Ministério da Fazenda. Eu faço essa pergunta porque há casos de corrupção denunciados. Em 1998, o Programa de Financiamento da Exportação de Bens e Serviços de Engenharia foi paralisado nos últimos anos após a revelação de que envolvia casos, empreiteiras que estavam envolvidas nos casos de corrupção. Esses casos foram levados adiante ou ficaram parados também? Isso fica muito variando de governo para governo, né? Então, o Tribunal de Contas da União ele tem a sua autonomia de fazer a sua análise, né? A sua análise técnica, mas aí em seguida vem a parte do governo que aí às vezes às vezes expande essa análise, né? Então fica mais ou menos a mercê. O Tribunal de Contas, eu sei que ele faz o papel dele, né? Então aí vai para o governo. Uhum. Você também tem essa mesma posição? A fiscalização, o BNDES é um banco regulado pelo Banco Central e um banco público, né? Então ele tem diversos níveis de fiscalização, como o Francisco Tabosa falou, os tribunais, pelo acionista controlador, que é o governo federal, e também o Banco Central por intermédio por ser uma instituição financeira. E isso é uma coisa que me espanta, né? Como é que um crédito dessa natureza é aprovado? É uma boa pergunta sua nesse sentido, para uma entidade, né, um país ou uma empresa que historicamente tem tido problemas de honrar com suas dívidas. Uhum. Existe uma discussão dentro do governo em relação a esses benefícios. Então, assim, eu acho que é importante o ouvinte entender que não tem fatores positivos. Então, o Brasil ele vai estar vendendo para fora, ele vai estar prestando serviços e vendendo produtos para outros países. O Brasil se torna um protagonista. A gente está falando de nações que, no final das contas, a gente quer ter proximidade. Então, tem fatores positivos. Eu acho que tem mais fatores negativos que positivos, embora a gente não saiba da história toda ainda, né? Qual é a intenção real por trás de tudo isso. Então, assim, uma coisa que me deixa, que me gera uma dúvida muito grande, Nonato, por quê? Né? Qual é a razão da gente investir tanto? A gente precisa, por exemplo, sanear o estado do Ceará inteiro. A gente tem investimentos em saneamento, investimentos em infraestrutura. Há quem diga que esse recurso não necessariamente é público, né? É de um fundo garantidor de exportação.
Recentemente, o BNDES recebeu um aporte desse fundo para conceder dívidas desses países que você citou aí, Cuba, Moçambique, Venezuela. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a fiscalização ela tem que acontecer por parte do Tribunal de Conta e do Banco Central, e eu não sei como é que um empréstimo desse é concedido, dado que a gente já tem atrasos desses países. Assim, é difícil de entender, mas também tem fatores positivos, a gente precisa ser justo aqui. Pois é, aí Nonato, falta um estudo técnico para mostrar se realmente os pontos positivos eles superam os negativos. Porque por mais que você mantenha relações comerciais, o Brasil vai conseguir exportar para esses países, né? Tanto mão de obra, como serviço, como produtos, né? Mas será que recebe em dólar, né? Será se isso compensa o não investimento aqui no Brasil, né? O não investimento nas empresas nacionais, né? O não investimento porque como o banco é econômico e social, tanto envolver o social, já que tem um questionamento muito forte do aumento da pobreza, do aumento das famílias vulneráveis, né? Então tem esse lado também. Nós inclusive, quando se faz um empréstimo, quando a pessoa oferece uma coisa por segurança, qual é a garantia que esses países que obtêm recursos oferecem? O BNDES, ele tem um fundo garantidor de exportação, né? Então, assim, você sabe, Donato, quando uma pessoa comum como nós vai no banco captar recursos, tem diversas linhas de crédito, né? Tem CDC, financiamento imobiliário, financiamento para casa. Da mesma forma, o BNDES também tem diversas linhas de financiamento. Para alguma empresa brasileira que vai fazer, por exemplo, um porto, e a gente precisa adiantar recursos para esses países poderem pagar para empresas brasileiras, ou é uma linha de crédito para fazer um gasoduto, por exemplo, no Peru ou em qualquer país vizinho aqui. Então, depende da linha de crédito. Mas a gente tem um fundo garantidor de exportação, que é um dinheiro que foi colocado lá atrás, em 1997 começou a se formar esse fundo, que garante ao BNDES o reembolso de eventuais calotes. Só que olhando para o Tesouro Nacional, ou seja, olhando para a gente, população brasileira que contribui com impostos, eu tiro do meu bolso esquerdo e coloco no meu bolso direito. Então, assim, eu não tô cobrindo esse santo, né? Eu estou, na verdade, tirando de um fundo que é brasileiro para colocar um prejuízo em uma empresa que é brasileira. Então, a gente fica muito exposto. Porque não temos garantias reais. Há quem diga que garantia foi dada com charuto cubano, com garantias que não fazem muito sentido, mas há de saber se isso é verdade. Eu não cheguei a ver os contratos com essas garantias, mas na grande maioria das vezes a gente fica no prejuízo, Donato. É uma boa pergunta, mas infelizmente as garantias somos nós de nós mesmos. O nosso internauta Ayrton Duarte considera um grave erro dar autonomia ao Banco Central. Também vocês consideram? Não, é uma conversa um pouco diferente, cabe um debate desse aqui de talvez 1h30. Eu acho um dos grandes acertos do governo, se eu não me engano, Michel Temer, que foi dar autonomia ao Banco Central. O Banco Central ele precisa ser independente. Isso tem a ver um pouco com a ideologia, com a forma que você pensa a economia. Eu penso a economia dentro de um modelo em que o Banco Central precisa ter autonomia total para definir as políticas monetárias do Brasil. Isso é fundamental, que não sofra influências políticas. A gente tem vizinhos aqui que o Banco Central não é independente e um governo populista pode provocar um estrago muito grande, Donato. Eu discordo do seu ouvinte. Obrigado. Quer acrescentar? Não, a autonomia ela dá segurança ao Banco Central a utilizar as políticas monetárias. Tem um ouvinte perguntando, só é para Cuba, Venezuela e países da África que é dado empréstimos? Não, olha, eu tenho uma lista aqui, República Dominicana, Gana, Guatemala, Honduras, Argentina, Equador, Costa Rica, Angola, Peru, México, Paraguai,
Uruguai, mas todos esses pagaram seus débitos, cumpriram com o seu dever. Apenas Venezuela, Cuba, Moçambique, que nesse momento tem atraso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. A gente está dizendo sobre as denúncias. O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, Paulo Pimenta, negou prejuízos ao governo federal por conta desses financiamentos em obras em outros países. No perfil no Twitter, ele rebateu críticas sobre o assunto e disse que não existe risco de calote ao Brasil. Mas aí eu pergunto, e esses países que estão em atraso, não há o risco de um outro governo chegar e dizer assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, foi feito um empréstimo com outra administração, não vou abolir nisso aqui não. Não pode acontecer isso? Não sei se o Francisco quer comentar ou quer que eu comente, Francisco, fica à vontade. Fica à vontade. Antes disso, era interessante, desde como tem esses outros países, o governo devia apresentar se, no geral, esses investimentos foram positivos ou não, certo? Mas se tratando desses países, possivelmente, estou falando no meio econômico, certo? Teria que ter uma contrapartida maior para o Brasil. Porque é como se fosse um banco privado, você vai renegociar uma dívida, certo? Há necessidade, geralmente, de juros maiores, de garantias maiores, né? Então, haveria essa necessidade. No caso de um novo governo, não, porque são dívidas, como é que se diz? Dívidas contraídas pelo governo, certo? E pela união desse país, não pelo governo específico. Eu acho que sim, eu acho que de fato existe o risco muito grande. Eu não quero crer que o único critério de concessão desses recursos é ideológico, né? Existe uma coincidência grande em relação a esses países, mas eu não quero crer que seja isso, seja de fato a fortalecer a soberania do Brasil aqui na América do Sul, essa influência muito forte. Mas existe o risco, sim. Coincidentemente, a grande maioria desses países são países que hoje passam por governos mais alinhados politicamente ao governo atual, e é possível, sim, é possível que a gente tenha calotes. Esses calotes existem, e eles são a realidade. Em relação ao comentário do secretário de Comunicação, como eu falei, não existe risco de calote para o BNDES, isso é um fato, mas eu vou tirar dinheiro de um fundo brasileiro para cobrir o recurso do BNDES. Esse fundo brasileiro ele é formado de recursos de tributos nacionais, de longa data, mas foi formado lá atrás. Então, o calote, no final das contas, ele tira do bolso esquerdo para o direito, como eu falei. Então, o calote existe. Há quem pense diferente em relação ao secretário de Comunicação. Uma pergunta aqui agora relacionada. Pois não, tinha caído a sua ligação. Como ele explanou, se a questão do calote aí seria o quê? Seria o BNDES deixar de investir no país para investir num outro que não trouxe recurso, né? Mas o risco aumenta, mas eu não vejo por parte do governo que ele ele tem que aumentar o número de garantias, para renegociar essas dívidas. O que é que gera uma maior garantia? Pode ser um juros maior, certo? Mas tudo isso ainda é muito escuro, ninguém tem acesso a esse tipo de informação. Eu tenho uma pergunta exatamente, o Yuri está me lembrando aqui, eu já ia fazer exatamente sobre a questão da moeda única, ou unidade. Vai dar uma unidade ao Mercosul? Qual é a valia, qual é a importância dessa moeda única? O Brasil não quer realmente deixar o real, mas quer criar uma moeda
SUR, se não me fala a memória, é a SUR, que vai valer para exatamente o intercâmbio econômico entre esses países. Qual é a opinião dos senhores? Se me permite aqui, Francisco, começar, tem muita desinformação, muito fake news em relação a alguns temas que são colocados, né? Mas também existe uma névoa em relação a qual é o objetivo dessas estratégias. Parece que a gente quer, e é legítimo isso, Nonato, fortalecer o Mercosul e a partir daí, como bloco, a gente conseguir fazer negociações e acordos bilaterais com países mais fortes e blocos mais fortes também. Se esse for o caminho, e a gente estiver falando de fazer uma moeda única, eletrônica, né, para tradear, né, para trocar compras e vendas aqui na região, no Mercosul, com a Argentina, eu acho que acho que é razoável, né? É razoável. Eu não sei qual é a viabilidade e qual é a força disso, cabe ainda um aprofundamento, mas se esse for o caminho, eu acho que faz sentido. E se esse for o caminho, seria muito bom que o governo federal apresentasse esse caminho de uma forma mais estruturada, e não essas decisões isoladas, porque isso deixa muito espaço para a gente devagar e supor que de fato não existe uma estratégia clara, mas sim ações isoladas. Respondendo a sua pergunta em relação à moeda do Mercosul, ainda não está muito claro qual é a influência dela. Certamente não vai ser uma moeda muito forte, porque na média a gente não vai sair ganhando, mas a gente precisa entender qual que seria o real benefício de não se utilizar, por exemplo, o dólar como uma moeda de referência, né? Essa é a discussão por enquanto. Isso foram falas, não tem nada objetivo ainda, nem nada de concreto acontecendo. E vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para não julgarmos algo aqui que ainda não temos condições de julgar. Também. Pois não. Para deixar claro para o ouvinte, né? Existe a definição de moeda única, de moeda comum, certo? Moeda única seria os países se fingirem de utilizar apenas uma única unidade monetária. Tipo o euro. No caso que eu tenho, tipo o euro, exatamente. Para o Brasil, isso não seria bom, certo? Por quê? Porque você tem os outros países em condições econômico-financeiras pior do que o Brasil, certo? Então, por exemplo, o peso argentino, ele já é desvalorizado em relação ao real, que é desvalorizado em relação ao dólar. Então, para a moeda argentina seria bom. Tanto que se você for para a Argentina, as pessoas querem comparar o preço de lá, não a peso, sim ao dólar. Para o Brasil isso seria ruim, até para as relações comerciais. Mas mas para a Argentina seria ótimo. Era isso que o governo argentino pretende, mas eu acho, pelo menos assim, o Haddad não deixou claro isso, nem Lula, que esse é o objetivo, certo? Agora, uma moeda comum, como o Sul, seria apenas entre relações comerciais entre os países. Eu acho que eles querem fugir do dólar, porque sabem que todas as moedas aqui são desvalorizadas em relação ao dólar. Isso talvez faria uma suavização nas economias locais, certo? Mas se for para moeda única, eu sou contra. Se for para moeda comum, pode ser interessante, mas não tem nenhum estudo técnico, não se tem avanço, não se tem nada ainda, certo? Na verdade, isso aí, o intuito até dos governos era maior relações comerciais
entre esses países, né? Deixa eu tirar uma dúvida aqui com relação, inclusive, o BNDES, exemplo de outras unidades de financiamento, tem acionistas. Eu vi aqui rapidamente um gráfico mostrando que a partir de 2007 ele tinha 3 acionistas, no ano seguinte tinha 10, chegou em 2010 a ter 31 e hoje só tem 1. Quem são os acionistas do BNDES? O BNDES ele é um banco público, né? Um banco controlado pelo governo federal, que ele tem... A diferença do BNDES para o BNB não sobre a ótica de tamanho, mas sobre a ótica de ideia, né? BNB, BASA, BNDES, eles têm a mesma alicerce, né? Que é de fomentar a economia local, no caso do BNDES, a economia nacional, no caso do BNB, o nordeste do Brasil e o norte de Minas Gerais e Espírito Santo, e o BASA, o Banco da Amazônia, a região amazônica. Os acionistas desses bancos são marginais, os investimentos, os acionistas são muito pequenos, além do governo federal. Então, o governo federal tem 99%, eu não tenho certeza agora do investimento, mas no BNB, por exemplo, é mais de 99% das ações do BNB são de posse do governo federal. Então, é pouco... o barulho no BNDES, Nonato, ele é, sobre a ótica de acionista, menor do que o barulho na Petrobras, por exemplo, né? Que na Petrobras não, a Petrobras é uma empresa que tem uma quantidade muito grande de ações em circulação no mercado, que não é o caso do BNDES, né? Então, o BNDES é um banco majoritariamente público, com poucos acionistas e não relevantes. Professor? Não, eu como com a ideia dele, passe a autonomia total do governo federal. Eu estou encerrando o nosso debate, agradecido que somos a participação dos senhores. A gente, quando houver outra necessidade, gostaríamos de contar com a participação. Nós conversamos nesse debate com Eliardo Vieira, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Estado do Ceará, o professor em Economia Rural do UFC, Francisco José Silva da Bosa, doutor em Economia, a quem agradecemos. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia, Renato. Bom dia a todos. Obrigado, bom dia a todos. 9h59.